Paz, Senhor, estamos aí para a nossa lição de número 11, né, de 14 de março de 2021, já caminhando aí para a nossa antepenúltima lição desse trimestre. Lição, o tema, compromissados com a evangelização, compromissados falando que a evangelização é algo que exige mais do que apenas um envolvimento, né? Ela exige de nós um compromisso, porque no final, uma das ordenanças que Deus colocou para nós, uma das suas ordens, dos seus imperativos para a igreja aqui na terra, é o de fazer discípulo, né? Ensinar as nações, é o compromisso da evangelização, da proclamação do evangelho. Então essa é a necessidade imperativa da igreja, esse compromisso que nós precisamos ter com relação à evangelização. Diz o texto áureo, né? Não me envergonho do evangelho de Cristo. Isso aqui é uma postura que nós precisamos ter, até porque que a Bíblia diz, né? Jesus ele falou que se a gente tem vergonha dele diante dos homens, Jesus tem vergonha de nós diante do Pai. Então é necessário que nós nunca venhamos ter vergonha de proclamarmos a nossa fé, de falarmos daquilo que nós cremos. E isso tem que ser algo que tem que ser uma realidade em nossas vidas, né? Não podemos ter vergonha do Cristo que nós seguimos. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? E isso vale para todos os seres humanos. É interessante que só existe dois caminhos, céu e inferno. E nós precisamos entender que aquele que não está indo para o céu está indo para o inferno. Não existe o quase crente, não existe o amigo do evangelho. Aquele que é quase crente, ele é totalmente perdido, ele está totalmente fora da esperança de alcançar o céu. Porque Jesus ele não é ele é o único caminho que pode levar o homem a Deus. E nós somos os detentores dessa verdade e os proclamadores também dessa verdade, né? E só existe salvação em Cristo Jesus. A verdade da prática, ela fala da nossa responsabilidade. Por quê? Quando a gente vê lá no livro de Ezequiel, no capítulo 3, a partir do verso 17 até o verso 21, ele fala da nossa responsabilidade para aqueles que estão se perdendo. O ímpio, muitas das vezes, ele vive essa impiedade porque nós não exercemos o nosso papel de evangelizador. E nós estamos aqui com essa função de alertar ao ímpio. Por quê? Se a gente evangeliza e as pessoas não aceitam Jesus, elas se perdem, mas nós não temos sobre nós a prestação de conta, o sangue dessa alma que se perde. Então nós precisamos entender que a igreja, ela não é um evento social, ela não é apenas um local para a gente se sentir bem, ela não é um local para a gente ouvir boa música, ela não é um local para a gente ter uma boa socialização. Não, a igreja, a função da igreja primordial é ser um agente de proclamação do evangelho, de proclamação para que vidas sejam alcançadas. E aí, muitas das vezes, nós estamos criando templos maravilhosos, vemos pastores aí preocupados com quanto vão ganhar, quantos vão receber, mas o que está sendo feito? E é interessante que ganhar almas para Jesus não é fazer com que essa pessoa ela entre para o meio evangélico e passe a dizer, a partir de hoje sou crente. Não, ganhar almas para Jesus é ser um agente de transformação de vida. E a vida, ela só é alcançada por Cristo quando elas têm essa mudança de vida. Então nós precisamos não apenas fazer com que essas pessoas adentrem para a igreja, mas que essas pessoas venham verdadeiramente também ter suas vidas transformadas pela ação do evangelho. E aí, essa é a função da igreja. Muitas das vezes, nós estamos muito focados em ganhar almas para Jesus,
mas é uma alma que aceita Jesus, mas que pouco se muda. Nunca tivemos tantos crentes no Brasil, mas o que isso mudou em relação à moral, à ética, à nossa educação, à postura cristã? Nunca tivemos também um abismo moral tão grande em nosso país. Por quê? Porque apesar dessas pessoas estarem entrando para o círculo evangélico, mas pouco está sendo feito de mudança real nessas vidas. E nós precisamos aí estar revendo as práticas da igreja para que a gente possa entender o que está acontecendo com o nosso trabalho como agente de evangelização do mundo que aí está. Ok? Então essa lição vai fazer a gente aí trabalhar melhor esse aspecto na nossa vida. As leituras diárias, Salmo 147, 15, ele coloca aqui sobre a velocidade, né, com que a palavra de Deus ela corre a terra, e, querendo ou não, as mídias sociais elas são um instrumento para que nós possamos remir o nosso tempo, para que mais vidas possam ser alcançadas em um período de tempo mais curto, com menor custo de tempo, pessoas, finanças. Então, isso é importante que nós venhamos a fazer, ok? Entender que a mídia social em si mesma ela não é boa nem ruim, mas depende da utilização que se faz. E que a mídia social ela pode ser, sim, um agente de proclamação da verdade de Deus. O mundo é como ovelhas que não têm pastor. É interessante que aqui, quando ele está falando do mundo, não é o sistema, está falando das pessoas, é a multidão, é aquelas pessoas não convertidas, e é interessante que o que Jesus sente por elas é compaixão. Jesus não teve por elas repulsa, mas ele teve compaixão. E nós precisamos ter por essas vidas que se perdem compaixão, sim. E essa compaixão, ela não significa que nós venhamos a nos acomodar e aceitá-las como são. Mas a compaixão, ela vem de nós entendermos que essas almas estão indo para o inferno e nós precisamos fazer coisas, tomar atitude, ações que efetivamente venham mudar o destino eterno dessas vidas que estão perecendo. Tá ok? Na quarta-feira, diz que a ideia, né, do campo é o mundo inteiro, pregar tanto quanto Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não é uma ideia de sequência, mas é tanto um quanto o outro, e no final, o nosso campo é o mundo inteiro. Nós estamos aí para evangelizar o mundo como um todo, tá ok? Ele deve ser pregado para todas as nações, todos os povos, todas as línguas, e nós precisamos fazer com que isso seja uma realidade. Esse evangelho precisa alcançar aqueles que ainda são tidos como inalcançáveis. Paulo, ele fala sobre a responsabilidade, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Isso tem que ser um sentimento nosso. Nós precisamos anunciar o evangelho, é uma obrigação que nós temos, e que vai, uma vez que nós não venhamos a exercer essa nossa atividade de maneira correta, nós teremos que prestar contas disso. E nós precisamos realmente entender a responsabilidade que está sobre os nossos ombros de que vidas sejam ganhas para Jesus. E, brincando aí com os nossos irmãos calvinistas, né, a vontade de Deus não é que alguns, mas que todos os homens se salvem. Às vezes, o calvinista quer formar aqui que esses todos os homens são todos os homens crentes, todos os homens da igreja. Não, isso é uma interpretação forçada do texto. O que ele aqui está dizendo é que ele quer que
todos os homens se salvem, inclusive o chefe da boca, aquele bandido contumaz, aquele que está preso, aquele que está fazendo mal. Ele quer que aqueles que pertencem lá ao ISIS, os muçulmanos, ele quer que os judeus, ele quer que todos eles venham a se salvar. E a única forma deles serem salvos é se a igreja fizer o seu papel de evangelização do mundo que aí está. Ok? Evangelho de Marcos é interessante e o contato de Jesus com os 11 começa com um aperto, né? E lança-lhe um rosto não apenas a incredulidade, mas também a dureza de coração. E aqui é interessante, a incredulidade é menos, a dureza de coração é pior do que a incredulidade, porque a incredulidade ela vem de quando aquilo que nós ouvimos, e muitas das vezes a gente não acredita naquilo que está sendo dito, mas quando aquilo que está sendo dito é acompanhado de provas, e que aquilo que está sendo dito, que nós estamos ouvindo, é verdade, e a gente, mesmo assim, se recusa, não é mais incredulidade, é dureza de coração. E aí, essa dureza de coração é para aqueles que viram e, mesmo vendo, não acreditaram naquilo que estava sendo colocado para ele. E a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. A igreja ela tem que proclamar para que ela possa mover a incredulidade do mundo, mas também precisamos que os sinais acompanhem a nossa proclamação do Evangelho para que essa dureza de coração ela possa ser removida. É interessante também que o Evangelho é pregado a toda criatura, não é apenas para alguns, não é apenas para aqueles que hão de salvar-se, mas é pregado a todos. É interessante a ideia, porque essa palavra, né, toda, não tem muito o que se falar. Toda é a totalidade, é a abrangência total, é tudo aquilo que está dentro, é o conjunto de tudo aquilo que está ali. E quando ele fala, né, toda criatura, é todos os homens, como dizia, né, aquele hino antigo, todos os homens, todas as mulheres, todos os jovens, né? Deus chama todos os povos ao arrependimento. É interessante que não adianta apenas crer, é necessário crer e ser batizado, né? Ou seja, a pessoa não basta apenas estar acompanhando a igreja, é necessário que a pessoa venha buscar o batismo, porque esse "e" é conjunção coordenada aditiva, significa que a pessoa precisa crer, a pessoa precisa ser batizado, aí a pessoa será salva. Ok? É claro que esse batismo aqui é batismo para aqueles que têm essa viabilidade. Não adianta as pessoas falarem assim, não, mas então o ladrão da cruz não foi salvo. Não, porque não tinha como falar, né? Para aí a crucificação, vamos descer, eu vou ser batizado, depois a gente volta para continuar a execução. Não, isso aí, dizer que não se batiza, não existe necessidade de batismo por causa do ladrão da cruz, é forçar muito o texto para que a gente possa manter a posição individual errada, tá ok? 17, né, fala sobre os sinais, e esses sinais ele é sempre realizado em nome de Jesus, não é nossa capacidade, não é o nosso poder, mas é realizado em nome do Senhor Jesus. E é interessante que no final, aqui no verso 20, vai falar, e tendo partido eles, pregaram a todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Quer dizer, não é eles que estavam cooperando com Jesus ou com o Senhor, mas era o Senhor que estava cooperando com eles. Isso mostra que a tarefa de evangelização é uma tarefa da igreja, tarefa minha e sua. Não adianta a gente orar e falar assim, Senhor, fala com fulano, fala com ciclano. Não, porque isso aí não é o Senhor que tem que falar. Quem tem que falar é eu
e você. Somos nós que precisamos evangelizar, ok? Temos aqui os objetivos específicos. Eu quero chamar a atenção que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? A morte de Cristo, ela não é para salvar apenas os escolhidos, os predestinados, alguns, é para salvar todos. Ela potencialmente é possível para salvar a todos, mas só aqueles que creem que efetivamente tomam parte dessa salvação, ok? Interagindo como professor, nós vemos aqui a evangelização sempre foi e é prioridade no movimento pentecostal. Sim, nós sempre tivemos na história da Assembleia de Deus a realidade da evangelização. Isso por quê? Porque nós, pentecostais, encarnamos na realidade concreta do batismo com o Espírito Santo como essa capacidade para testemunhar. O batismo com o Espírito Santo nos é dado, não é para a gente passar o domingo assistindo o Domingão do Faustão, que graças a Deus, né, já está com uns dias contados, mas vamos orar para não vir algo ainda pior, né? Mas nós estamos aí com... não é para a gente passar o dia assistindo novela, não é para a gente passar as nossas noites assistindo Big Brother. O dom do Espírito é dado para nós para que a gente possa fazer a tarefa primordial da igreja, que é o evangelismo, evangelizar, testemunhar a respeito de Cristo, tá ok? E aí, se a gente entende que Jesus pode voltar a qualquer momento, e essa esperança da vinda do Senhor é uma realidade do pentecostal, então é necessário que a urgência, né, na pregação também seja uma realidade, porque se Jesus pode voltar a qualquer momento, eu preciso que agora, a qualquer momento, primeiro, a maior quantidade de pessoas sejam salvas, e eu preciso me livrar da responsabilidade das vidas que precisam ser alcançadas e que o Senhor espera que venham a ser alcançadas pelo meu trabalho. Então a evangelização, ela precisa ser algo urgente, algo para hoje, para agora, não para o ano que vem ou para depois. Estamos muito aí interessados, focados no nosso bem-estar nesse mundo, e estamos esquecendo da nossa função como igreja, que é a proclamação do Evangelho de Deus. Na introdução do comentário, né, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Essa é a expectativa de crescimento da igreja. Esse reino de Deus, ele vai cada vez aumentando na medida que nós proclamamos o Evangelho de Cristo. E essa introdução, né, no comentário, fala sobre o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor. Sim, o crescimento da igreja é pelas pessoas que vão se convertendo, as pessoas que vão sendo acrescidas à igreja. E essa igreja, como sendo a única agência onde isso é feito, onde o reino de Deus é proclamado, então nós precisamos entender que, ao fazermos isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que o próprio Cristo começou. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos dando continuidade àquela obra que Jesus ele fez quando ele esteve justamente conosco. Então, a evangelização, ela precisa ser a prioridade da igreja. Não é o templo bonito, não é os bons instrumentos, não é a boa música, tudo isso é importante, mas tudo isso tem que ser feito visando o ganhar almas para Jesus, ok? Diz aqui que o Evangelho ela não é uma mensagem alternativa, não existe uma outra opção. A única opção que tem entre vida e morte é a pregação do Evangelho. Aquele teu amigo, aquele teu vizinho, aquele teu parente, aquele teu filho, teu pai, tua esposa, teu marido, que não estão na igreja, precisamos entender que eles estão indo para o inferno, sim. E não existe, depois da morte, chance de passarmos aí por um purgatório.
Não existe uma reencarnação para a gente voltar e fazer aquilo que a gente não teve tempo de fazer. Não, nós temos essa vida. A Bíblia diz que depois disso segue-se o juízo. Então nós precisamos olhar que aquelas pessoas que não estão na igreja, eles estão caminhando para o inferno, sim. E se sofrermos nesse mundo é ruim, imagina quando nós sofremos, ou se nós viéssemos a sofrer na eternidade. Então nós precisamos entender que a evangelização é uma responsabilidade da igreja hoje. Hoje eu preciso evangelizar o meu vizinho, o meu amigo, eu preciso evangelizar meu pai, minha mãe, meu filho, meus irmãos, eu preciso evangelizar minha casa, minha família, e nunca entender que é aceitável o fato deles não estarem aceitando ou não estarem servindo a Cristo, ok? É essa mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação, ou seja, daquele que crê. É por meio dessa proclamação do Evangelho que as pessoas têm um conhecimento de Cristo e as pessoas permitem que o Espírito Santo venha trabalhar em suas vidas. Só por meio desse Evangelho é que o ser humano ele vai conhecer a salvação através de Cristo. Se não houver pregação, não tem como eles crerem. Temos orado demais para que Jesus salve, só que a oração não salva ninguém. O que salva é a pregação da palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus. Não adianta a gente orar, meu filho rebelde, meu marido é assim, minha esposa é assado, minha filha é isso, estou orando para Jesus. Não, orar não resolve. Precisa pregar, falar do Evangelho para essa vida, para essa alma que está perecendo. Mas eles vão ficar bicudos. Irmãos, se antigamente corria-se o risco de pregar o Evangelho e ir para a fogueira, e ir para enfrentar os leões, enfrentar bico de parente é fácil, principalmente quando esse bico é simplesmente algo que a gente precisa entender que nós não lutamos apenas contra as pessoas, mas precisamos lutar contra aquilo que está nelas. E muitas das vezes o bico não é do meu filho, não é da minha filha, não é do meu esposo, minha esposa, meu pai. O bico é daquilo que está dentro deles. E a gente precisa aí vencer, ok? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Jesus Cristo, ele é o único Salvador. E as Escrituras, elas vão nos ensinar que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Todos. Não existe um outro meio. Não existe. Não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa se é o mundo civilizado ou se é bárbaro, não importa se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre, não importa. Todos somos pecadores e todos precisamos nos reconciliarmos com Deus. Não existe nenhum meio de salvação que não seja Jesus. Não tem uma outra forma, não tem uma outra opção. A única opção que nós temos é o Senhor Jesus. E a pregação desse evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. O campo é o mundo. Isso mostra a nossa responsabilidade. E temos de exercer a nossa pregação. Essa é uma agenda legítima, ou seja, precisamos de que haja uma mobilização da igreja como um todo, para que essas metas de evangelização elas sejam efetivamente alcançadas. Não apenas o bairro, não apenas a rua, o bairro, a cidade, mas que precisamos nos empenharmos para a evangelização do mundo. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Não foi apenas para alguns. Essa lição aqui é uma lição complicada, né? Para aqueles que acham que Jesus morreu só para salvar os que são predestinados. E, na verdade, Jesus morreu para salvar a humanidade como um todo. A nossa teologia, isso aqui é uma coisa interessante, porque antes da gente entrar em outra parte, é necessário que a nossa teologia é pentecostal e vem das Escrituras.
sem a intermediação dos teólogos da Reforma. Ou seja, nós não somos aqui para seguirmos os ismos, né? Seja calvinismo, seja arminianismo, nós buscamos na Bíblia. E é interessante a gente entender que todos esses homens, homens de Deus, homens buscados por Deus para atender a necessidade da igreja numa determinada época, todos eles, por melhores que forem, eram seres humanos, possuíam erros e possuíam acertos, tinham um lado bom e tinham os seus exageros. E é necessário que todo esse ismo, toda essa teologia, toda essa filosofia, ela precisa ser confrontada diante da Escritura para que a gente tire aquilo que é bom e separe aquilo que é ruim de cada uma dessas formas de entender. A nossa teologia, então, ela é bíblica, ela não é uma teologia calvinista ou uma teologia arminianista, ela é necessário que ela seja bíblica. E esse é um dos legados deixados pelos nossos pioneiros, tá ok? É necessário que o Evangelho, Paulo ele já tinha dito isso lá aos Gálatas, o Evangelho ele tem que permanecer o Evangelho que foi pregado por eles, não aquilo que foi acrescentado posteriormente, tá? Por que Jesus morreu? Essa pergunta aqui é interessante. Existem muitas teologias, muitas interpretações. A expiação limitada é aquela que acha que Jesus morreu apenas para salvar algumas pessoas que foram escolhidas, né? Desde antes da fundação do mundo, seriam os predestinados. Essa, irmãos, é baseada numa exegese muito ruim, como a interpretação de 1 Timóteo 2,4, né? Onde eles acreditam que essa palavra todos se refere aos todos que estão na igreja. E isso, irmãos, é forçar algo que o texto claramente não está dizendo, ok? O texto ele está falando sobre todos os homens, e é todos os homens mesmo. É o chefe da boca, é o que está preso, é o que pertence lá ao Estado Islâmico, é o terrorista, é o assassino. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nós, como igreja, temos essa responsabilidade de alcançá-los. A ilimitada é aquela que diz que Jesus morreu por toda a humanidade. Aqui a gente precisa trabalhar. Ele morreu por toda a humanidade, não significa que toda a humanidade vai ser salva. Mas ele morreu disponibilizando a salvação para toda a humanidade. É salva aquele que crê, aquele que aceita Jesus como Salvador. Então, o potencial de salvação é para salvar o mundo inteiro, mas a eficácia da salvação é para aqueles que creem, aqueles que aceitam. A expiação ela foi realizada em favor do mundo inteiro. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo, do mundo inteiro. Ele é o sacrifício suficiente para pagar. Jesus morreu por todos os pecadores, não apenas por mim e por você que estamos na igreja, mas também por aquele que, infelizmente, pela dureza do coração, está indo para o inferno. Ok? A evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas principais da igreja. É tarefa primordial. A igreja ela está aqui na terra para evangelizar. Ok? A igreja ela não pode ser um casulo, uma ostra fechada em si mesmo, mas é necessário que a igreja ela saia do templo e vá ao encontro do pecador. Ok? Evangelizar é o ato de comunicar as boas novas a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Ou seja, no final, toda proclamação do evangelho ela é evangelização, seja ela pessoas locais ou pessoas estrangeiras. Toda vez que nós pregamos o evangelho, nós estamos evangelizando. Quando se fala de missão, o termo é um pouco mais claro, né? Porque quando se fala de missão, nós estamos falando de pessoas de culturas
diferente da nossa. Aqui a gente precisa ampliar um pouquinho a mensagem, a visão, porque não é só apenas culturas, outros países, mas culturas também dentro dos nossos países, mas que tem um foco. É interessante, né, que nós temos aí muito missionário de rádio, né, muito missionário de televisão, que não fazem missão coisa nenhuma. No final, a igreja ela tem uma chamada ministerial, só que aquele que não consegue crescer se intitula missão. Só que é um missionário que nunca fez missão nenhuma, nunca esteve em missão, nunca teve nada. Missionário é aquele que está exercendo trabalho no campo missionário enquanto ele estiver lá. Uma vez que o missionário lhe retorna e já não está mais fazendo missão, ele deixa de ser missionário. Ou seja, missionário não é cargo eclesiástico. Existem missionários que são membros, existem missionários que são evangelistas, existem missionários que são pastores, existem missionários que são presbíteros, existem missionários que são diáconos. Enquanto esse diácono, enquanto esse pastor, esse presbítero, ele está exercendo a sua missão, é missionário. Aqui cabe lembrar que existe também aquelas chamadas missões urbanas, né? A capelania é um trabalho missionário. Aquele que trabalha com preso, aquele que trabalha em hospital, aquele que trabalha com pessoas de rua, tudo isso aí, de um jeito amplo, também é missão. Mas não é missionário aquele que só fica visitando igreja, pregando aqui e ali. Isso não é fazer missão, tá ok? Isso é pregar o evangelho, e são pregadores da palavra de Deus, que são os chamados aí pregadores itinerantes, tá ok? Existe um desafio hoje, né, do nosso mundo. Por quê? A mensagem de Jesus é que o campo é o mundo inteiro. Ele não é Jerusalém, nem Judéia. Ele não disse para que a gente fosse fazendo a pregação de uma maneira progressiva, mas ele vem falar de uma simultaneidade. Por isso que é tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Ou seja, os confins da terra precisam ser alcançados com a mesma urgência, com a mesma intensidade, com o mesmo cuidado que se prega em Jerusalém. Tá ok? Do contrário, o evangelho ele ainda ia estar lá em Israel e nunca nós teríamos sido alcançados pela mensagem do evangelho. Aqui eu preciso também, né? Eu sei que muitas das vezes existem pessoas que estão escutando essa aula e que não são cristãos. Eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, que não existe salvação sem Jesus. É necessário que você aceite Jesus como Salvador, é necessário que você procure a igreja, é necessário que você se batize, é necessário que você seja ingresso no corpo de Cristo. Jesus ele te espera, e não adianta você se iludir achando que você vai conseguir chegar no céu sem a pessoa de Jesus. Eu convido você, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, que hoje é o momento, não deixa para amanhã, porque se nós sabemos que o amanhã não nos pertence, deixar uma decisão tão importante para o dia amanhã é você jogar com aquilo que é incerto. Se você, meu amigo, está fora da igreja, um desviado, hoje você precisa voltar. Não adianta vocês ficar esperando que as coisas venham acertar na sua vida primeiro. Não, você está colocando a carroça na frente dos bois. Você vem para Jesus, aceita Jesus como Salvador e Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Talvez você está há tanto tempo tentando mudar de vida justamente porque você está tentando fazer a coisa da sua forma, do teu jeito. Deixa que Jesus venha mudar a sua vida, ok? Que Deus aí possa nos abençoar, que Deus possa tomar a vida de cada um de nós nas suas mãos. E na semana que vem nós vamos falar aí sobre o discipulado, que é a atividade que a igreja faz com aquele novo convertido, aquela nova pessoa que aceitou Jesus como Salvador. Que Deus possa aí te abençoar. Fica na paz, em nome de Jesus.
Amém.